Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui com a professora Kátia Romero Felizardo, da UTFPR, lá do Programa de Pós-Graduação em Informática, quer dizer, lá da UTFPR, daqui da UTFPR, nós somos todos, Kátia Maria Cláudia, da UTFPR, e ela vai dar a palestra Estudo Secundário, o que é, por que e como fazer, quando e como atualizar. Muito obrigado por ter aceito o convite, Kátia, para falar para a nossa turma de metodologia de pesquisa aqui do PPGCA, e eu passo a palavra para você. Obrigada, Adolfo, Maria, pelo convite, tá? É um prazer estar aqui falando sempre do tema que eu gosto tanto aí, que é estudo secundário. Boa tarde para todo mundo. Eu vou apresentar mais do que uma palestra, eu preparei mais um estilo de aula, né? Porque é um assunto mais do como fazer, do que com relação ao que existe aí de pesquisa envolvida. O material que eu estou usando aí no conjunto de slides, ele está se baseando nos gibis sobre mapeamento sistemático, que a gente derivou do livro, né, de revisão sistemática, que aborda também a questão do estudo secundário, do mapeamento, e aí do livro a gente gerou um material mais interativo ali, no sentido de leitura mais facilitada, né, que são os gibis. Então, esses gibis, eles são de livre acesso, tá aqui o link, fica aí a disponibilidade para estar acessando e baixando aí o material, tá? Bom, Kátia, só desculpa, será que dá para maximizar os slides? Claro, deixa eu ver aqui, visualizar modo de tela cheia. Aí. Já. Ok. Bom, então nós vamos começar ali o que é, né, a conceituação de estudo secundário, da motivação do porquê a gente conduz isso, depois como fazer e como manter isso atualizado, né? Então, o que é um estudo secundário? Quando a gente vê o termo secundário, isso já traz para a gente uma ideia de que existe algo primário, né? Então, o estudo secundário, ele tem a palavra que associa sempre ao estudo secundário, é a palavra sumarização. E ele sumariza o quê? Exatamente o conteúdo dos estudos primários. Então, o que é um estudo primário? O primário, ele não está no sentido de inferior, né? De, primário. Ele está no sentido, talvez a palavra que eu gosto muito de associar com o primário, seria o individual, ou o estudo realizado no contexto em que não é possível a generalização dos resultados. Então, um estudo primário é um estudo que a gente conduz ali no nosso grupo de pesquisa. Então, é um trabalho de mestrado, é um trabalho de doutorado, é uma pesquisa que é feita dentro de um grupo, tá? E que é publicado em formato de um artigo científico, usando um dos métodos aí que vocês devem ter estudado na disciplina, né? Seja o estudo de caso, seja o survey, seja um experimento controlado. Então, a gente conduz esses trabalhos, publica eles como formato de artigo científico, e esses são os que a gente denomina estudos primários. Só que, quando eu tenho esses estudos primários, fica difícil eu conseguir generalizar conclusões somente utilizando esses estudos primários. Por exemplo, se eu conduzir um trabalho sobre revisão sistemática, ali sobre o processo de revisão sistemática, e eu quero saber a atividade do processo que é a mais trabalhosa. Eu não consigo definir a mais trabalhosa se eu ler um trabalho que diga que aquele pesquisador teve mais trabalho na fase de seleção de estudos, por exemplo. Agora, se eu coletar informações de diferentes estudos que definiram demanda de trabalho nas diferentes atividades, e eu sumarizar o tempo que eu gastei, que cada um gastou em cada uma das atividades, e eu falar que, olha, 80% dos trabalhos que eu analisei apontaram a atividade de seleção de estudos como a mais demorada. Então, agora eu tenho poder e força, através dessa síntese, eu tenho poder e força para fazer esse tipo de afirmação.
Então, o estudo secundário, ele sumariza os dados dos estudos primários para responder questões de pesquisa que os estudos primários não conseguem responder. Então, o objetivo aí, o que é um estudo secundário, é exatamente isso. Ele tem como objetivo responder questões que os estudos primários não conseguem, de forma isolada, a gente responder, tá? Então, é por isso que a palavra sumarização, ela está tão fortemente associada aí à questão do estudo secundário. E aí, os estudos primários são aqueles que a gente acaba fazendo a busca aí nas fontes, né, de estudos, né, por exemplo, a gente tem diferentes formatos aí de busca, e 3E, a Scopus, que são as buscas automáticas, mas a gente também tem as buscas manuais, o snowballing, outras técnicas aí para serem associadas, tá? E quando eu falo de busca automática, aí eu estou automaticamente falando da string de busca. Bom, então, quais são os exemplos aí de estudos secundários, né? A gente tem a revisão sistemática, a gente tem o mapeamento, a gente tem a revisão multivocal, a gente tem que faz uso da literatura cinzenta, da síntese bayesiana, todas elas, todo estudo secundário em comum, ele tem como objetivo sumarizar dados de estudos primários, tá? Agora, existe uma diferença, principalmente em questão de escopo, de abrangência, de um estudo para o outro. Então, a revisão sistemática, a gente vai ver aqui específico hoje os dois primeiros tipos, né? A gente vai ver a diferença entre a revisão e o mapeamento, e aí a revisão sistemática multivocal, ela insere uma outra fonte de dados, aí, de informações, que é a literatura cinzenta, né? Que é a literatura advinda da opinião de pesquisadores, de blogs, né, de fontes aí que não tem o que a gente denomina aí revisão de pares, né, como a publicação de artigos científicos, né. E aí eu citei ali a síntese bayesiana porque é uma síntese bem interessante para a gente trazer e associar a opinião dos especialistas juntamente com a evidência científica, né? Então, a revisão sistemática multivocal, ela tem um forte uso aí, principalmente quando a gente quer fazer uma perspectiva da prática com a teoria, né? Então, a gente usa mais nesse sentido. E temas que trazem essa questão ou uma área mais nova, que existe discussões, ou a gente está querendo uma perspectiva social, uma perspectiva da participação ali de usuários, então é interessante a associação da literatura cinzenta. Mas no momento a gente vai estar diferenciando a revisão do mapeamento, tá? Então, ó, como eu já adiantei um pouquinho, uma das diferenças é a questão do escopo. Então, quando a gente fala de escopo, talvez vocês já tenham a ideia de escopo quando a gente fala de pesquisa de maneira geral, né? Qual é o escopo do seu trabalho, né? Até onde vai ali, até onde a gente está limitando o estudo do seu trabalho, né? Então, a gente costuma falar que o mapeamento é mais genérico do que a revisão. Quando a gente usa o termo aí mapear, né? Então, vamos mapear uma área, vamos mapear uma linha de pesquisa, a gente está falando de algo mais abrangente, mais amplo e, ao mesmo tempo, mais superficial, né? Então, você não está se apegando a detalhes. Então, por exemplo, o escopo de um mapeamento, a gente está falando em questões do tipo: quem são os principais autores, onde se publica, quais são os principais grupos de pesquisa que atuam naquela temática. Então, a gente percebe que, apesar da gente estar falando de um escopo, que eu estou falando desde grupo, onde se publica, ao mesmo tempo, eu estou dando informações genéricas de nomes, de quantidade. Então, esse é o escopo associado com o mapeamento, né? Agora, quando eu estou falando de revisão, eu estou falando de um escopo mais fechado. Então, quando eu falo de escopo mais fechado, eu estou falando geralmente de comparativo.
Então, no caso de um mapeamento, vamos supor que eu esteja definindo lá as estratégias de teste. Então, eu estou perguntando quais são as técnicas de teste utilizadas no contexto ágil, por exemplo. Então, eu só vou nomear o nome das técnicas, né? Agora, se eu estivesse fazendo uma revisão nessa temática, eu já saberia o nome das técnicas. E aí, eu estaria fazendo um comparativo entre as duas mais usadas. Então, o escopo ali, ele se limitou às duas técnicas que eu estou comparando em termos de alguma métrica, em termos de algum comparativo ali de eficiência, eficácia, etc. Tá? Então, essa é a primeira diferença entre um estudo de revisão e um estudo de mapeamento. Embora os dois sintetizem e fazem uso dos estudos primários para darem as respostas, tá bom? Então, o objetivo, né, de um mapeamento é uma visão ampla sobre um tema, sobre um tópico de pesquisa. A revisão, ela faz geralmente um comparativo entre dois aspectos, né, de duas técnicas, por exemplo, dois métodos, tá? E ambas as técnicas sumarizam os estudos primários relevantes, tá? Bom, geralmente, quando a gente começa a se fazer a condução de um estudo secundário, a gente faz um mapeamento e depois a gente parte para a revisão sistemática. Então, a gente sai da visão ampla para a visão mais específica da área, né? Então, quando a gente está falando aí, por exemplo, de um mestrado, é interessante que o aluno faça, como ele está começando a entender da área de pesquisa, então é interessante que a gente está falando ali de um estudo de mapeamento sistemático, né? Que ele quer mapear a área e começar a entender de uma maneira geral a área de pesquisa que ele está estudando. Seria interessante, conforme eu for falando mais especificamente ali do processo, mesmo que vocês não visualizem a execução completa do processo para denominar que foi executado ali um estudo secundário de fato, e mesmo que o foco não seja a publicação dos resultados, que pelo menos vocês retirem algumas das estratégias do processo para ser usado durante o mestrado, né? Seja ali a estratégia de se pensar, pelo menos, inserir alguma das atividades ali do processo durante a condução da revisão de literatura, né? Então, é interessante vocês pensarem, mesmo que não vai utilizar, o que vocês poderiam estar aproveitando do processo para inserir aí e aumentar a qualidade da revisão que vocês vão fazer para o trabalho de mestrado, tá? Como a gente faz antes o mapeamento e depois a revisão, a gente denomina aí que esses dois estudos, eles se complementam, tá? São estudos complementares. Bom, por que eu deveria fazer um estudo secundário? Alguns objetivos que a gente tem na condução de um estudo secundário analisar a extensão de pesquisa, então, o que se tem pesquisado, sumarizar evidências de um determinado tópico para responder as questões, identificar lacunas e desenvolver habilidades também, né, de pesquisa. Quando a gente conduz um estudo secundário, tem muitas habilidades ali que são provenientes de qualquer linha de pesquisa que a gente acaba, de qualquer pesquisador que a gente acaba desenvolvendo, né? Quando eu vou fazer, por exemplo, a seleção de estudos, eu estou desenvolvendo ali a habilidade de senso crítico, né? Quando eu vou fazer, por exemplo, a síntese, a extração e a síntese, eu estou desenvolvendo ali a habilidade de sumarizar. Então, são habilidades, a leitura, né, de inglês ali no trabalho, quando eu estou fazendo a seleção. Então, eu acabo desenvolvendo habilidades de pesquisa, de maneira geral, quando eu faço um mapeamento e uma revisão. Bom, a questão ali da extensão e da identificação das lacunas, vamos imaginar o seguinte,
que eu coletei ali para se responder as minhas questões a respeito. Vamos supor que a minha questão seja de um mapeamento em que eu quero definir quais são as técnicas de teste para o ambiente de desenvolvimento ágil. Então, eu vou coletar os artigos que falem da aplicação de técnicas nesse contexto, né, dentro desse escopo específico. E vamos supor que eu extraí de todos os artigos, então eu já vou sumarizar ali a evidência, e aí eu vou extrair o nome da técnica. Então, vamos visualizar que eu tenha um gráfico, que geralmente a gente apresenta os resultados dos estudos secundários de forma gráfica. Isso, inclusive, é uma outra característica de um estudo secundário, que o individual perde importância para o todo, né? Então, vamos pensar assim, quando a gente faz uma revisão de literatura comum, a gente coloca muito frases do tipo, né? Fulano menciona que fulano desenvolveu. Quando a gente vai apresentar os resultados, a sumarização das evidências de um estudo secundário, a gente deixa de mencionar estudos de forma particular, né? A gente coloca assim, 80% dos trabalhos, ou a maioria, e aí coloca a maioria, ou... então, a gente apresenta de forma global e não de forma pontual os trabalhos, né? E aí, quando a gente apresenta isso de forma global, vamos supor que eu desenhei um gráfico em que eu tenha, numa das vertentes do gráfico, eu tenho aqui o ano, e aqui eu tenho a técnica, né? Então, eu tenho, por exemplo, as quantidades, né, das técnicas que foram desenvolvidas por ano. Então, eu consigo olhar nesse gráfico e ter uma visualização cronológica da área de pesquisa. Ou então, se eu pegar a questão das técnicas por quantidade de uso e mapear a quantidade de uso de cada uma das técnicas, né? Então, eu consigo visualizar a técnica mais usada, ou então eu coloco a técnica e aqui eu coloco um domínio de aplicação, e com isso eu vou ganhando respostas e conhecimento que eu não tinha. É impossível eu adquirir esse conhecimento lendo um artigo ou 2 artigos, né? Eu tenho que extrair o mesmo tipo de informações de um conjunto de estudos para responder esse tipo de questão. Então, isso é a extensão da pesquisa, né? Eu saber quais técnicas que deixaram de ser utilizadas, quais estão sendo usadas no momento, em que domínio que eu tenho usado cada uma das técnicas, e aí a gente percebe que se eu estou fazendo um mestrado ou um doutorado, eu vou ganhando respostas também que eu preciso para tomar decisões dentro do meu projeto, né? Definições metodológicas do meu projeto. Então, eu posso escolher, por exemplo, o uso de uma determinada técnica baseada no resultado do meu mapeamento. Eu posso justificar a escolha de determinado instrumento devido a uma resposta do meu mapeamento. Quando a gente fala de lacunas, imagine que uma dessas técnicas seja uma técnica que naquele domínio ainda não foi investigada. Vamos voltar lá no gráfico de domínio versus técnica, e que uma outra já foi bastante validada naquele domínio. Então, quando eu tenho dentro de um gráfico um cruzamento de informações em que tem a menor concentração, eu posso estar indicando ali uma lacuna de pesquisa, onde se necessita mais estudos. Então, isso é um dos objetivos do estudo secundário, né? Identificar lacunas onde necessitam mais estudos primários, onde se deve desenvolver mais estudos primários. Então, é o grande objetivo aí dos estudos secundários, tá? Então, é para isso que a gente desenvolve a condução de um estudo secundário. Bom, motivados aí do porquê fazer um estudo secundário, deixa eu só fazer uma motivação um pouco mais particular aí. Quando a gente está falando no contexto de mestrado ou de doutorado, a gente vai ver ali na sequência o processo
que ele é rigoroso, então algo que se chama, né, sistemático, já eu nunca vi ninguém receber um elogio de que fulano era sistemático, e isso ser voltado muito para o lado positivo da pessoa, né? Então, quando você fala assim, é sistemático, já vem a ideia de que, nossa, vai ser cheio de regrinha, vai ser, e é esse exatamente o objetivo do sistemático, né? De ser cheio de regrinha, de ser certinho, é exatamente isso que a gente quer. Por quê? Porque os resultados do processo, eles geram evidência científica, né? Então, a gente tem que ter o rigor científico. E como eu gero uma evidência científica, isso é passível de publicação. Então, existem aí conferências e journals que se publicam resultados aí de estudos secundários, principalmente das revisões sistemáticas. Então, a gente pode ali, eu não sei no grupo de vocês, mas lá no nosso grupo a gente tem um dos requisitos para aquisição do mestrado, né, do título de mestre, é a publicação de um artigo. Então, por que não fazer um estudo secundário que já se pensar nessa publicação? Desde que, deixar uma ressalva aqui, de que o uso disso seja de interesse realmente da comunidade, né? Que a gente tenha respondido uma questão que tenha interesse um pouco mais amplo do que unicamente o seu trabalho, né? Porque a gente tem visto aí muita gente publicando, hoje já diminuiu, a questão de resultados muito específicos de um projeto só, né? E aí acaba se publicando os trabalhos que não têm esse impacto, né? Então, qual é o uso disso para a indústria? Como que é a transferência de conhecimento que isso tem para outros... Então, é interessante esse tipo de resultado seja publicado dentro do contexto do estudo secundário. E aí, além da gente ter a possibilidade de se gerar algum resultado interessante, né, de publicação, a gente pode, inclusive, utilizar esses dados para derivar todos os trabalhos relacionados do teu mestrado. Então, como eu vou fazer essa busca e coletar esses trabalhos da literatura, ali a gente tem os trabalhos relacionados do teu mestrado. Então, eu acho super interessante a aplicação desse método dentro da academia, porque você vai ter de forma ali segura, né? Quais são os teus trabalhos relacionados? Olha que legal você poder ir para uma banca e ter segurança de falar assim, esses são os trabalhos relacionados, e não ter uma surpresa de alguém da banca conhecer um trabalho que você não tinha tido conhecimento antes. Então, como que eu tenho essa certeza? Somente fazendo um trabalho, utilizando um método de estudo secundário. Além das habilidades aí que você vai ganhar durante esse processo, né? A leitura desses trabalhos vão te dar background aí a respeito do conhecimento teórico da área. Então, no contexto mais específico aí de um contexto acadêmico, eu acho que vai mais nessa linha aí os ganhos e as motivações para se conduzir um estudo secundário. Bom, como que a gente faz um estudo secundário? O primeiro passo é seguir os guidelines, né, o processo aí já definido pela literatura, já definido na literatura, e fazer o uso disso. Existe um processo definido pela Kittingham para revisão sistemática, depois fosse derivado aí o processo de mapeamento pelo Petersen. A gente tem livros aí de explicação aí do processo. Então, o primeiro passo é seguir essas diretrizes aí existentes da área. O processo, a gente tem um processo dividido aí em 3 fases bem definidas, que é a fase de planejamento, execução e apresentação dos resultados. Durante a primeira fase, que é o planejamento, a gente define o protocolo, que é um documento, um plano da condução do mapeamento ou da revisão sistemática.
Eu vou apresentar já, para ficar mais fácil o entendimento, já com o exemplo da atividade, da definição, só lembrando que tudo que eu estiver falando a partir de agora, da fase 1 de planejamento, é planejamento, eu não estou executando isso na prática, tá? Então, talvez um comparativo mais computacional aqui seja, eu estou fazendo os artefatos, eu não estou implementando. Tá? Então, aqui eu estou preocupada com o planejamento e não com a execução ainda do processo, tá? E por que eu deveria definir o protocolo? Infelizmente, agora a gente está numa fase que protocolo, né, virou um nome mais conhecido aí do grande público, né, que devido à pandemia a gente, quais são os protocolos de segurança? Esse nome não é o acaso, né? A revisão sistemática ela é oriunda aí da área de saúde, então ela veio ali fortemente da medicina, em que eles tiveram a necessidade de se responder questões relacionadas à indicação dos melhores tratamentos, melhores medicamentos, então eles começaram a desenvolver a engenharia, a medicina baseada em evidências, e aí depois isso foi trazido para a área de computação, então hoje a gente tem ali a linha de pesquisa, né, engenharia baseada em evidências, e aí o protocolo vem exatamente do termo médico mesmo, né, e é o plano que a gente deve seguir para se conduzir o estudo secundário. Então, por que a gente faz esse plano? Para reduzir vieses. Então, quando a gente pensa no rigor científico, a gente sempre fala em trabalho acadêmico, em pesquisa, a gente está preocupado em diminuir os bias, né, os vieses da pesquisa, né. Então, um exemplo aí de viés que a gente tem no contexto de um estudo secundário. Se eu estou conduzindo uma sumarização de estudos primários, e vamos supor que eu estou respondendo se existe ferramentas, eu quero saber o suporte ferramental para se executar a atividade de revisão sistemática. E aí eu encontrei um conjunto de trabalhos, e aí eu fiz uma busca que na string faltou um determinado termo, um sinônimo ali de ferramenta. Então, eu usei tool, usei suporte alguma coisa, e eu esqueci um determinado sinônimo na string. E exatamente a falta desse sinônimo deixou de identificar um trabalho que mencionava uma ferramenta. E aí nenhum outro dos trabalhos mencionava ferramenta que suportava, por exemplo, o processo. E aí eu afirmo no meu trabalho que a revisão sistemática não tem apoio ferramental, o que não é verdade. Então, isso é um viés, né? Então, a falta de sinônimos na string pode levar a um viés na revisão sistemática, ou no mapeamento sistemático, né? Então, a gente vai definir, planejar para evitar o quê? Esse tipo de problema, tá? E aumentar o rigor científico do processo. Bom, então, como que é feito esse protocolo? Ele é um documento, pode ser um documento no Word, pode ser um documento no LaTeX, é um documento que tem algumas seções, tá? Então, a primeira seção, a gente coloca o título ali do meu trabalho, então vamos supor que o título do meu mapeamento seja Mapeamento das pesquisas existentes sobre o uso da computação afetiva aplicada à educação. Aqui eu vou ressaltar que segue as regras gerais de qualquer trabalho científico. Como eu dou o título para a minha dissertação? Quando eu leio aqui o título, o que é um bom título, né? Seja para a dissertação, seja para o meu mapeamento. Quando eu falo ali, mapeamento das pesquisas, eu já dou um indício do método utilizado, que foi o mapeamento sistemático. Quando eu falo que computação afetiva aplicada à educação, eu já estou definindo a área e o escopo do meu trabalho. Não é a computação afetiva de maneira geral, é a computação afetiva aplicada à educação. Então, eu já trouxe aqui nesse título algumas informações para o meu leitor. Então, ele já consegue captar ali a área,
o escopo, o método utilizado. Então, um título, ele tem que trazer essas informações. Além do que, eu trago a principal contribuição disso, que é as pesquisas existentes. É isso que eu vou mostrar. O que se existe sobre isso. Então, a gente tem que pensar no que eu estou transmitindo, né, com o título do meu trabalho. Bom, tendo o trabalho, eu coloco ali a definição dos pesquisadores, quem vai participar desse mapeamento, como um artigo científico, eu tenho títulos, autores, então segue esse mesmo padrão, e aí eu vou começar da mesma forma que a gente escreve ali uma introdução, até eu chegar ali do todo, então eu vou chegar, mostrar o objetivo do trabalho, até eu conduzir a transformar esse objetivo numa questão de pesquisa que seja respondida, né? Então, o protocolo, ele vai partindo desse mesmo tipo de processo, né? E que eu saio de uma descrição um pouco mais geral, depois eu trabalho isso de uma forma que seja uma descrição um pouco mais formal do que eu quero, até esse formalismo chegar em que eu consiga definir de fato a minha questão de pesquisa, que é o que eu quero responder com o meu estudo secundário. Então, uma descrição mais geral, assim, que eu posso começar a apresentar para o leitor, é que eu quero, com esse trabalho, entender sobre a computação afetiva e as aplicações na educação. Então, como que eu posso aplicar a computação afetiva na educação? Eu quero identificar as linhas de interesse, né, que futuramente pode ser um tópico de pesquisa para uma revisão sistemática, que seriam, por exemplo, as duas aplicações de maior interesse, identificar carências de estudos. Quando eu falo de carência, eu estou falando de lacuna, do gap, o famoso gap de pesquisa. Então, como eu começo a apresentar ali o objetivo do meu mapeamento. E aí, na sequência, eu vou sair desse descrição mais geral e descrever isso em formato já de um objetivo, ou seja, tem um verbo ali, né? O que você pretende, né? Qual que é o seu objetivo. Então, fazer um mapeamento sobre a computação afetiva, mas aplicada à educação. Agora, para caracterizar a evolução da área, né? Identificar as lacunas que possam gerar novas pesquisas e mostrar o que tem sido investigado sobre esse tema. Então, vocês percebem que eu já trouxe exatamente o que eu acabei de mostrar no slide anterior, mas com um pouco mais de formalismo, né? Então, quando eu falo de evolução da área, eu posso estar apresentando essa evolução aí de forma cronológica, por exemplo. Eu posso estar mostrando essa evolução através das técnicas que foram utilizadas. Quando eu faço isso, eu mostro, por exemplo, a questão cronológica ou a questão do domínio versus a técnica. Eu consigo identificar as lacunas. O que pode se gerar novas pesquisas são os gaps, as lacunas, onde mais estudos primários, por exemplo, podem ser desenvolvidos, né? E aí eu posso, como um derivado aí desse estudo secundário, desenvolver uma agenda de pesquisa para a área, né? Então, olha, está precisando pesquisar isso, se aprofundar nisso, comparar isso com aquilo. Então, eu tenho como gerar essas agendas aí de pesquisa para a área, né? Para a comunidade acadêmica. Então, agora eu saí para os objetivos de maneira um pouco mais formalizada ali, e aí até que eu vou disso gerar as questões a serem respondidas. Então, isso aqui é o que basicamente a gente faz no nosso até gerar nossas questões de mestrado, né, de dissertação ali, ou de doutorado. A gente sai de uma formalização mais ampla, aí isso vira um objetivo, até dos objetivos a gente deriva as questões, né? Então, uma primeira pergunta é:
Como pode ser caracterizada a evolução da computação afetiva aplicada à educação em termos de publicações, autores e grupos de pesquisa? Então, vocês percebem que o que a gente definiu aqui com mais detalhes foi o quê? De que forma vai ser caracterizada essa evolução? Então, a gente vai fazer a evolução, e de que forma que eu vou mostrar a evolução? Em termos de publicações, em termos de autores e grupos de pesquisa. Mas como que a gente mostra, por exemplo, a evolução em termos de publicações? Vamos pensar assim, ó. Quando eu começo a fazer um trabalho, uma área começa a ser desenvolvida, a gente tem o que a gente chama ali de maturidade de pesquisa, né? Para a gente conseguir se publicar uma revista em journal, ou para os journals daquela área terem um qualis, isso vai um tempo, né, de pesquisa, de amadurecimento. A gente não consegue publicar um trabalho num journal sem que esse trabalho tenha sido validado, tenha conclusões passíveis de generalização. Então, é mais difícil publicar um trabalho que esteja num começo de maturidade científica. Então, se eu consigo, por exemplo, mapear uma área em que a concentração de artigos passou a ser a maioria de publicação em journal em prol do que era em conferência, eu consigo demonstrar, por exemplo, que houve uma evolução, houve uma maturidade em termos de pesquisa nessa área, né? Ou então eu consigo mapear que, olha, os autores eram concentrados aqui em determinada região, por exemplo, da Europa. E hoje a gente tem outros grupos que pesquisam também, contribuem nessa área. Então, eu estou mostrando a evolução da área. Então, de que forma que vocês querem mostrar, por exemplo, essa evolução? Tá? Aí, a questão da aplicação, né? De que forma que eu vou mostrar a aplicação? Então, como os termos e estados afetivos têm sido usados, né? Da computação aplicada à educação. Então, sempre eu estou focando aqui, ó, no escopo que quero. Então, eu estou falando de computação aplicada à educação. Isso aqui vai me direcionar o tempo inteiro do meu planejamento. É isso que eu quero, foco, né? Eu não quero qualquer trabalho que fale de computação afetiva. Eu quero os aplicados à educação. E aí, só voltando um pouquinho na questão anterior, quando eu falo que eu quero mostrar a evolução em termos de publicação e grupos de pesquisa, nessa segunda questão eu estou falando de estado afetivo, só para a gente fazer um link lá para frente, aqui eu começo também a já amadurecer a ideia de itens que vão ter que ser extraídos dos estudos primários para serem sumarizados. Se eu quero mostrar a evolução em termos de publicação, então eu vou ter que extrair de cada trabalho o local de publicação, o tipo de publicação. Se eu quero mostrar em termos de grupo, eu vou ter que extrair o local do grupo, os nomes dos pesquisadores, então aqui o nome dos estados afetivos. Então, daqui também eu já vou começar a pensar em termos de dados a serem extraídos, para poder sumarizar e gerar as minhas respostas. E como contribuir, a última questão, né? Como contribuir para o amadurecimento dessa área? Preenchendo as lacunas encontradas. Então, eu vou identificar os gaps de pesquisa, e esses gaps identificados, eles podem gerar novos trabalhos e contribuir para que essa área de pesquisa amadureça cada vez mais. Tá? Então, por exemplo, são 3 questões aí desse meu mapeamento. Bom, tenho já claro o que eu quero responder, agora eu vou definir uma outra seção ali de identificação dos estudos. Como eu vou encontrar os trabalhos na literatura, tal dos estudos primários? Bom, eu vou focar aqui de maneira mais geral a questão da busca automática, por questão de tempo. Existem aí N outras estratégias que a gente pode associar. Eu, particularmente, gosto muito do snowballing para fazer a busca por estudos primários,
Mas aí, se a gente tiver uma outra oportunidade, eu posso montar um material aí específico de busca, identificação de trabalhos, etc, tá? Bom, o que eu queria trazer para vocês aqui em questão de string de busca? Isso aqui é um exemplo do que eu mencionei para vocês, de ponto pincelado, que vocês podem fazer uso sem estar conduzindo um estudo secundário. Então, por exemplo, eu não vou conduzir, por algum motivo, um mapeamento no meu trabalho, seja por questão de tempo, seja por N outros fatores, mas eu posso construir a minha string de forma sistemática, tá? Então, como que a gente constrói a string de uma forma um pouco usando, né, alguns passos? Então, vamos pensar assim, ó, primeiro passo, eu vou voltar lá nas minhas questões, identificar os termos principais, os principais termos. Então, aqui, ó, tá linkado aqui, ó, computação afetiva. Então, computação afetiva é um termo. Aplicado ao quê? À educação. Então, o que a gente faz? A gente tem dois grandes termos aqui, computação afetiva e educação. Então, eu vou derivar os termos. Na sequência, eu vou identificar sinônimos para cada um dos termos. Então, quais são os sinônimos para educação? Então, eu tenho ali educação, emotional learning, então eu vou identificar os sinônimos. E aí eu identifico também os sinônimos para cada um dos termos principais. Bom, então eu tenho aqui os dois primeiros passos. Identifico os principais termos, na sequência os sinônimos para esses termos. Na sequência, eu vou ligar os sinônimos com os seus termos, seus respectivos termos, com o OR, com o booleano OR. E então eu teria lá, ó, emotional, or, emotions, or, personality, que são os sinônimos disso. Ponho tudo entre parênteses, vou para a segunda linha, segundo termo principal, or, sinônimo, or, sinônimo, or, sinônimo. O que eu faço na sequência? Para linkar os termos principais, eu utilizo AND. Então, são os 4 passos para a gente montar a nossa string. Definir os termos principais, os sinônimos desses termos. Conecto os termos principais com seus sinônimos com OR, e depois eu conecto essas grandes temáticas aí com AND. Só lembrando que aqui entra uma diferença de um mapeamento para revisão, que é o seguinte. Quando a gente usa a regra do booleano OR ou AND, a gente está usando lá a regra do 0 e 1. Então, quando eu tenho um AND, ele só retorna verdadeiro se eu tiver 1 e 1. Então, quando eu coloco um conjunto de termos aqui, AND, o outro conjunto de termos, eu tenho que ter, e esses termos aqui das duas partes estão conectados por OR, então significa o OR, qualquer um dos termos verdadeiro aqui, ele retorna 1. Então, significa o quê? Que eu quero ter pelo menos uma dessas palavras aqui, um dos termos. Desse lado, eu também tenho os termos conectados por OR. Então, basta um ser verdadeiro para ele retornar 1. Mas, como eu tenho um AND conectando essas duas partes, significa que eu tenho que ter um desse lado e um desse lado. Então, eu tenho... Quando eu estou fazendo isso, significa o quê? Que quanto mais AND eu coloco, mais restrito fica a minha busca. Porque aí eu tenho que ter verdadeiro e verdadeiro e verdadeiro. Então, quanto mais AND eu coloco, eu estou colocando restrição na minha busca. Então, por exemplo, assim, ó, se eu não tivesse essa segunda parte da string de educação, eu estaria fazendo o quê? Uma busca de computação afetiva geral. Quando eu coloco AND, educação e os sinônimos, eu restringi o escopo da minha busca, na minha string. Então, onde que o escopo está representado na string? Nesse AND. Então, a string, ela não é aleatória. A gente monta os ANDs e os ORs de forma que reflita o escopo do meu trabalho. E quando eu estou falando de mapeamento, a gente percebe que os termos são termos mais amplos. Então, o que é um termo mais amplo? Eu não tenho, por exemplo, o nome dos estados afetivos. Eu tenho o quê? Emoção, personalidade, que são termos genéricos da área de computação afetiva. Agora, se eu estivesse fazendo uma revisão sistemática,
Eu não colocaria esses termos amplos. Eu colocaria, por exemplo, o nome dos estados que eu quero estudar. E aí eu estaria fazendo um comparativo, por exemplo, entre 2 estados afetivos. Então, isso é característico de revisão. Quando a gente vê uma string dessa com termos genéricos, de grandes termos da área, isso também caracteriza como sendo um trabalho de mapeamento, tá bom? Bom, definir a minha string. Outra coisa que vocês podem usar aí de maneira pincelada também do estudo secundário no seu mestrado, sem estar conduzindo propriamente dito todos esses passos, né? Como escolher as fontes? Onde eu busco meus trabalhos? Por que eu vou buscar na ACM e não vou buscar na I3E? Quais são os critérios que a gente utiliza, né? Algumas regras que a gente acaba seguindo. Primeiro, onde se as principais conferências da tua área, né? As principais conferências da temática aí. Onde se publica as principais conferências sobre computação efetiva? Publica-se na conferência tal, os principais journals são esses. Se os principais journals, as principais conferências são das 3E, você não tem como deixar de fora a I3E. Ali estão os principais pontos de referências da tua área, né? Quando a gente tem, por exemplo, trabalhos que têm essa inter-relação de áreas, né? Então, a gente está fazendo aqui uma interconexão de áreas de computação e educação. Talvez seja interessante você buscar numa base específica da educação, né? Para trazer trabalhos que não são publicados em fontes mais específicas ali da área tecnológica, né? Então, é uma das características que a gente define para se escolher as fontes de busca, por exemplo, tá? Existem outras aí. Bom, então eu já defini ali, ó, sair dos meus objetivos, conseguir derivar minhas questões, o que eu quero responder, já defini a minha string de busca e eu sei aonde que eu vou pesquisar, tá? Lembrando que nesse protocolo, cada uma dessas decisões que a gente vai tomando, ela vai sendo documentada nesse plano. Então, a gente coloca lá, olha, eu usei esse termo aqui na minha string, mas de onde surgiu esse termo? Esse termo aqui, eu extraí desse artigo, que foi um artigo mais citado na área. Então, vai lá na Scopus, usa os termos genéricos e você vai verificar ali quais são os 10 primeiros artigos. E ali você pode começar a extrair os termos. Então, de onde você tirou os termos? Como que você derivou os sinônimos? Olha, a gente perguntou para especialista, então a gente vai documentando esse processo que a gente foi usando, né? Inclusive, a seleção das fontes, por que você escolheu aquelas fontes, né? Os critérios que você adotou. Então, eu já defini a questão de pesquisa, já defini a minha string, onde eu vou buscar. Imagina que quando eu estiver na etapa de execução, eu vou fazer as buscas. Como eu tenho que fazer uma busca abrangente, para não faltar estudo primário, a gente vai ter, assim, uma quantidade razoável de estudos, geralmente volta-se, né? Uma quantidade razoável de estudos aí para a gente analisar. E aí a gente vai definir, então, agora, os procedimentos para selecionar os trabalhos. Então, características que o artigo tem que ter, o estudo tem que ter, para ser considerado relevante para responder minhas questões de pesquisa. E que critérios, as características de um estudo para ele ser excluído. Então, a gente vai definir o que a gente chama aqui critérios de inclusão e critérios de exclusão de trabalhos, tá? E os que vão ser excluídos são os trabalhos que a gente não vai utilizar para responder as nossas questões de pesquisa. Então, por exemplo, aqui, ó, um critério de inclusão. Um trabalho que tenha a definição de estados e como eles têm sido aplicados na área de educação, que é exatamente o que eu quero se responder numa das minhas questões de pesquisa, tá? Por exemplo, um critério de exclusão que não seja tão óbvio como, o artigo não tratou a questão de computação aplicada à educação. Vamos supor que isso vai mais no caso de uma revisão. Do mapeamento, a gente não entra nesse nível de rigor metodológico cada trabalho que a gente avalia, né?
porque a gente acaba extraindo dados muito superficiais, né? Como o nome da técnica, então a gente não tem essa informação de forma tão detalhada. Então, por exemplo, na revisão em que eu faço uma análise mais aprofundada dos artigos, eu posso estar, por exemplo, excluindo um trabalho que não tenha aplicado uma validação de uma determinada escala. Então, eu quero, por exemplo, somente trabalhos que tenham validado a técnica com mais de X usuários, ou que tenham rodado um experimento controlado, se eu quiser mais rigor. Então, eu posso colocar alguns critérios de exclusão nesse sentido, tá? Mesmo eu tendo definido esses critérios, então eu vou ter um conjunto de características, né, para incluir, para excluir, mas vamos supor lá que eu tenha 1.000 trabalhos, 3.000 trabalhos. Então, eu vou ter que definir uma estratégia também para aplicar esses critérios. Então, por padrão, assim, o mais usual é que a gente faça, num primeiro momento, a leitura do título do resumo das palavras-chave e se aplique esses critérios. Então, eu vou ler lá o título do trabalho, do 1.000 lá, o primeiro. Leio o título, leio o resumo, leio as palavras-chave. Consigo claramente definir que ele atende um critério de exclusão? Então, eu excluo. Fiquei na dúvida? Inclui, tá? Outro detalhe. Às vezes a gente define um conjunto de critérios de seleção, é interessante a gente definir se esses critérios eles são isolados ou se eles estão conectados com algum operador. Então, por exemplo, o artigo, o estudo primário, para ser excluído, ele tem que atender um critério ou o primeiro e o segundo. Então, a gente define também se ele vai atender, basta atender um critério para ser excluído, um conjunto de critérios, tá? Então, imagina assim, ó, eu vou ler nesse primeiro momento lá os 1.000 e vou, baseado na aplicação dos critérios, no título, no resumo, nas palavras-chave, que 500 foram excluídos. Então, me restaram 500 para a segunda fase. Na segunda fase, eu vou fazer o quê? Ler o texto completo e aplicar os critérios de seleção. Eu já vi trabalhos em que se tem critérios diferentes para as duas etapas, que são mais raros. A maioria das vezes, eles utilizam os mesmos critérios. Também já vi a aplicação dos procedimentos na primeira etapa, utilizando só o título. Então, às vezes, eles colocam ali, primeira etapa, só o título. Tem autor que coloca título, resumo e abstract e palavra-chave. Tem autor que coloca na primeira fase título, abstract, palavras-chave e introdução e conclusão. Então, depende do quanto de informação na área você tem o perfil desses trabalhos, né? Que te dê informações suficientes para você tomar essa decisão. O que é unânime na segunda fase, ou na terceira, porque às vezes eu já vi o autor colocar também que a primeira fase é título e só título, na segunda fase é título e resumo e palavra-chave, na terceira fase é texto completo, então depende da estratégia que a gente vai adotar. Mas por padrão, são duas fases: título, resumo e abstract, título, resumo e palavras-chave, e na segunda fase, texto completo. Pode existir ainda uma outra fase, que é critérios de qualidade. Quando a gente está conduzindo um mapeamento, não é obrigatório, é opcional, maioria das vezes não se aplica. Quando a gente vai fazer uma revisão sistemática, essa fase é obrigatória, tá? O que é esses critérios de qualidade? A gente vai avaliar aspectos metodológicos do trabalho. Então, a gente vai avaliar ali, a gente vai criar um checklist, existem checklists já criados na literatura, checklists de avaliação de métodos qualitativos, quantitativos, então já existe de onde se basear, mas você pode criar o seu checklist, que seja mais específico no contexto do teu trabalho. Então, a gente vai fazer questões do tipo: o trabalho, vamos supor que os trabalhos, você só vai aceitar ali trabalhos que têm usado experimento controlado, tá? Então, você vai avaliar a qualidade em que esse experimento foi conduzido. Então, você vai colocar lá, por exemplo,
pensar, a população foi descrita, a seleção da população, então, no caso de um survey, a amostra representa a população, foi definido o tamanho da amostra, então você vai fazer questões de acordo com o método que você vai avaliar os seus estudos primários. E aí esses estudos vão acabar pontuando, né, ganhando uma nota. Pode-se excluir os que não tenham atingido um determinado valor ali que você definir, mas a maioria dos trabalhos, eles não utilizam os critérios de qualidade como uma etapa da exclusão. Mas vamos pensar assim, ó, que você tenha uma... Eu particularmente gosto mais dessa perspectiva do uso do critérios de qualidade. Vamos supor que você tenha uma questão lá no teu checklist que define uma característica que todos os trabalhos que tiverem aquela determinada característica vão pontuar 4. E todos os que não tiverem vão pontuar de 3 para baixo. Então, quando a gente pontua esses trabalhos, a gente consegue também definir subgrupos de análise. Então, eu gosto muito de aplicar o critério de qualidade para definir subgrupos de análise. Então, eu sei que todos os trabalhos que tiraram 4 é porque eles rodaram algum tipo de método em que eu quero analisar eles em conjunto. Então, também é uma outra forma que a gente tem de fazer o uso dos critérios de qualidade, tá? É para auxiliar lá na etapa de análise dos dados. Ou para excluir trabalhos que não atinjam um determinado nível aí. Bom, aí eu já tenho, então, quando eu for rodar ali, ó, já tenho definido as minhas questões, onde eu vou buscar, como eu vou selecionar os que são relevantes, e aí, a hora que eu leio, então, os textos completos, dos 500 lá que eu dei o exemplo que sobraram, vai me restar ali 300, por exemplo. Então, esses 300 são os estudos incluídos. São deles que eu vou extrair os dados para responder minhas questões de pesquisa. Bom, como que eu extraio os dados? A gente vai definir o que a gente chama de formulário de extração, que são os campos que eu vou extrair de os dados que eu vou extrair de cada estudo incluído, que eu tenha todos os dados, os mesmos dados extraídos de todos os estudos, para que eu possa fazer o quê? Sintetizar. Se eu não tiver o mesmo dado extraído de todos os trabalhos, eu não gero síntese, eu não sumarizo. Então, aqui, lembra que eu fiz o gancho lá atrás? Se eu quero responder aquelas questões lá, o que eu vou precisar? Então, por exemplo, aqui, ó, o ano, o veículo de publicação, os autores, os países, os grupos. Por quê? Porque eu quero definir a evolução da área. Então, é isso que eu preciso extrair para gerar síntese para me mostrar a evolução de uma área, tá? Então, eu gero esses formulários. Bom, defini tudo que eu preciso, tenho o meu protocolo feito, mas eu não vou ainda sair rodando isso atrás de estudos primários. O que eu vou fazer? Tem uma outra atividade aqui antes da etapa de execução, que é a validação do protocolo. A gente vai conduzir o que a gente denomina como sendo teste piloto. O que é o teste piloto? É avaliar a viabilidade dessas definições que eu tive do meu plano. Então, como que a gente pode aplicar, por exemplo, um teste piloto? Eu vou pegar uma base, vamos escolher lá Scopus. Eu gosto bastante da Scopus para rodar o teste piloto, porque é uma base ampla e já dá uma visão do que se teria de trabalhos ali. E aí eu vou na Scopus e começo. Bom, vou gerar minha string aqui, que rode na Scopus, e aí eu vou para as próximas etapas. Rodei na Scopus, vou baixar os artigos, começar a ler ali, aplicar o critério de inclusão ali na primeira etapa, lendo o título e o resumo, e vou vendo, tá funcionando o que eu defini? Às vezes eu vou começar a ler os meus trabalhos e vou falar assim, nossa, tem um termo aqui que eu não pus na string. Então, o que eu faço? Eu vou lá, refino a string, né? Faço uma modificação na string, rodo de novo na Scopus. E vou baixar os artigos e vou começar a ler de novo. A hora que eu começo a ler mais um pouco de trabalho, posso lá e falar assim, nossa, eu cheguei num trabalho aqui que eu nem incluo nem excluo. Tá faltando um critério. Ou então eu posso, durante essa leitura, eu chegar à conclusão de que, nossa, eu não sabia que existia uma ferramenta.
que a área tinha ferramenta de apoio. Então, eu posso fazer a extração dessa informação, que eu não tinha pensado nisso lá no meu formulário de extração. Então, o processo serve para esse refinamento do protocolo. A hora que você perceber que está rodando, que você não modifica mais, é porque o teu protocolo está bonitinho ali para estender a busca para todas as bases. Então, por que é recomendado isso? Você já imaginou se você fez a busca em todas as bases de início? E aí baixou lá 3.000, e você achou um termo novo lá no 2.000, você vai ter que voltar e refazer tudo? Então, faz num grupo controlado ali, num grupo menor, para você validar o protocolo. Validou o protocolo, não tem modificação, a gente vai para a segunda etapa, que é a execução. Então, eu vou lá, identifico meus trabalhos, então eu vou rodar na Scopus, na CM, na I3E, nas fontes que eu defini. Se eu for usar buscas complementares, eu aplico as buscas complementares, vou usar o Snowball para frente, para trás, vou usar a busca manual, então eu complemento a busca, identifico todos os trabalhos, vou selecionar, aplicar os critérios de inclusão e exclusão nas etapas que eu defini, vou extrair os dados dos estudos incluídos, então vai ficar lá, por exemplo, ó, de cada trabalho, ano de publicação. Então, imagina um Excel lá que você tenha todos os artigos incluídos e aqui você tem as colunas com os dados, né, do teu formulário. Então, você tem lá todos os estudos ano. A hora que você pede para nomear, para ordenar, logo que você ordena isso, você já tem uma visualização ali da quantidade por ano. E você já tem começa a criar alguns insights ali, né? Você já tem alguns insights sobre a área, né? Por exemplo, você ordena por país, você já sabe mais ou menos ali os países que tem uma concentração, né? Então, você já começa, quando você vai preenchendo esses formulários, tendo uma visão aí geral da área, né? E aí, sim, eu vou para a última etapa da execução, que é a sintetização dos dados, né? Então, eu vou fazer isso, vou gerar representações gráficas, dependendo, eu consigo gerar categorias, então, agrupar trabalhos e gerar uma categoria. Uma técnica muito utilizada de sumarização é o Bubble Plot, que eles utilizam bastante aí para mapeamento sistemático. Classifico, né, as categorias e coloco quantidade, quantifico, né, os estudos pelas categorias. Então, eu vou gerar a parte visual dos resultados. E aí, por fim, a última etapa é a divulgação. Então, como que a gente divulga o resultado do meu estudo secundário? Na sua dissertação, se isso tiver um apelo para a comunidade, né, que atenda a comunidade, você gera um artigo científico, pode ser publicado como um relatório técnico, uma forma de apresentação de resultados aí são os evidence briefings, que é voltado para a indústria. Então, uma coisa que eu acho bem interessante é dar um passo a mais aí quando a gente gera os resultados, que é a aplicação desses resultados, né? Então, ok, você identificou a técnica mais usada, mas e aí o custo de se usar essa técnica, se alguém da indústria quiser usar, então esse evidence briefing, ou mesmo no teu artigo, né, trazer essa aplicabilidade dos teus dados, né, e não só as informações ali de forma gráfica em termos de quantidade, mas o que eu faço? O que significa isso? O que significa todo mundo está usando a técnica? Por que todo mundo está usando essa técnica, né? Então, trazer esse aprendizado aí para a comunidade. E aí, então, aqui é um resumo, né? A gente tem aqui o pesquisador, que define a questão de pesquisa, que guia todo o estudo secundário, né? Então, a gente percebe que os termos ali da questão, eles estão presentes na string, eles estão presentes para definir o escopo, eles estão presentes ali nos campos que eu defino para extrair os dados. A gente tem os achados, e esses achados podem ser divulgados para a academia, mas a gente deve-se também, como todo trabalho de pesquisa, ter em mente sempre
passagem aí desse conhecimento para a indústria, né? Então, resumindo, eu elaboro minha questão de pesquisa, defino meu método de busca, não necessariamente só minha string, busco por estudos primários, seleciono os relevantes, e aí eu extraio os dados e respondo as minhas questões de pesquisa. Então, de forma, assim, bem condensada, claro que esse aqui é o processo feliz da revisão sistemática, né? Então, a gente tem para cada uma dessas atividades aí, uma linha de pesquisa de grupos aí que estão pesquisando como a melhor estratégia de busca, tem grupos aí pesquisando a questão de técnicas de síntese, de como sintetizar os dados, né? Então, para cada uma dessas atividades aí, a gente tem N trabalhos aí sendo conduzidos. Bom, algumas lições aí que a gente tem na literatura sobre a condução de mapeamentos e revisões, né? Então, uma das dificuldades é definir o protocolo. O que se tem de lição? Antes de definir uma revisão sistemática, conduza um mapeamento, revise o protocolo, faça o teste piloto. Vocês vão observar aqui no material, eu coloquei bastante referência para o material ficar disponível para vocês, para quem quiser, por exemplo, ter uma ideia de quem fala de teste piloto, de quem fala refinamento, os guidelines, possa consultar aí essas referências, tá? Siga os guidelines e tenha a supervisão de um pesquisador experiente, principalmente quem nunca conduziu um estudo secundário ou quem está iniciando na área de pesquisa. É imprescindível a participação aí de um pesquisador experiente. Outra dificuldade é a busca por estudos, né? Identificar as palavras-chave e sinônimos. Então, algumas estratégias que têm sido adotadas é consultar um especialista ou consultar, se a sua área tiver, né, ontologistas, auros aí para buscar esses sinônimos. Outra dificuldade ainda na questão das buscas manuais, né, a definição de termos, a criação específica da string muda muito de uma base para outra, né? Então, eles sugerem aí criação de uma busca genérica, que seria uma string que não tivesse operadores tão específicos, né, que seja utilizando só o and or, não busca os not, que tivesse tão outros variações aí que não são encontradas em todas as bases, né? Usar ferramentas para baixar os artigos, né? Então a gente tem ali o EndNote, o JabRef, que são algumas ferramentas aí em que a gente consegue agrupar os estudos. Quando você tem poucos estudos que são retornados, então usar as buscas complementares, por exemplo, adotar o snowballing, quando você faz uma busca e retorna poucos trabalhos, às vezes é uma área em que os termos não são ainda consolidados, então fica difícil a definição da string, então é bastante indicado aí o snowball, que não é baseado em termos, né, somente em termos, né. Quando a gente não consegue fazer a seleção de trabalhos somente lendo o título e o abstract, então leia também a seção de introdução e conclusão. Ao contrário aqui, né, quando a gente acha muito trabalho, e aí você tem um número muito grande, um volume muito grande de trabalho para selecionar. Então, use, por exemplo, uma técnica de visualização ali com um suporte que gera um cluster para agrupar trabalhos, que te auxiliem nesse manuseio aí dessa grande quantidade de dados. Quando você estiver extraindo os dados e faltar, por exemplo, uma informação que você não tenha, entre em contato sempre que possível com os autores do trabalho, ao invés de excluir esse trabalho. Então, antes de excluir, entre em contato com os autores para buscar essa informação faltante. Na questão aí da síntese, né, na atividade de síntese dos dados, apresente as informações em formato de tabelas, em formatos de representações visuais, evite o máximo apresentar os resultados de estudos secundários aí de forma descritiva, em que você apresente os trabalhos de forma individual, não é esse o objetivo e as características de um estudo secundário. Bom, como eu mencionei para vocês,
a gente tem o trabalho de estudo secundário como uma evidência científica. E aí, quando a gente acaba de se publicar um trabalho, um estudo secundário, outros trabalhos primários vão sendo publicados. E aí, o quanto dura, qual que é a durabilidade aí, a duração aí de validade, né? A validade de um estudo secundário, né? Então, a gente, para se manter isso como uma evidência válida, a gente vai precisar estar atualizando os dados do mapeamento, né? Então, quando que uma revisão deve ser atualizada? Então, eu posso reutilizar o protocolo, né? Como que eu vou integrar as evidências que eu já tinha com as novas que eu busquei? Eu mantenho a mesma equipe? Eu posso pegar um trabalho, outro trabalho e atualizar? Então, são alguns questionamentos quando a gente parte especificamente aí para estudos secundários já publicados, né? A gente tem atuado aí na questão de manter as revisões atualizadas. Existem poucos trabalhos nessa linha, são muito recentes. O estudo secundário, de maneira geral, é um tema bem recente aí na computação. A gente tem o primeiro trabalho de 2000, não tão mais, né? Tem uma década aí, mais de uma década, de 2004, 2007 ali, que teve os guidelines, os primeiros guidelines, né? Que foi aceito e publicado ali. A gente tem trabalhos que começam ali em 2009, 2010, então a gente tem uma década aí praticamente de revisões sendo publicadas, né? Bom, o que a gente tem de guideline hoje no contexto de atualização é um framework aqui que segue esses passos. Basicamente, são 3 passos que a gente responde aqui para saber se deve se atualizar ou não, para se tomar uma decisão. Então, o primeiro conjunto ali de perguntas, né, que a gente vai fazer quando a gente tem um estudo secundário é a questão da relevância desse trabalho. Então, a revisão, ela ainda aborda, as questões ainda são atuais, né? Ela teve um bom acesso ao uso, ou seja, ela tem interesse, a comunidade tem interesse nos resultados dessa revisão, e, claro, se os métodos foram válidos e bem conduzidos, senão não faz sentido você atualizar um estudo que não teve uma parte metodológica ali robusta. Então, se você responder não para qualquer uma dessas questões, então a sua decisão é não atualizar, tá? A questão do segundo item, né, do segundo quadrado ali, a questão da novidade. Então, se você vai atualizar, você tem 2 perspectivas. Ou você tem trabalhos novos na área, ou novas informações para apresentar, ou você vai utilizar um outro método, por exemplo, de síntese, um outro formato de sintetizar e apresentar os dados de outra maneira, tá? Se você não vai apresentar nada de novo, então a revisão já está atualizada, não tem necessidade de atualização. Então, se você responder pelo menos um sim, ou seja, você tem trabalhos novos publicados na área, ou você vai utilizar um novo método, então você vai para a próxima etapa aqui de avaliação. É claro que quando a gente fala assim, né, uma pergunta que sempre surge aqui seria, né, como que eu vou saber se existem novos estudos antes de conduzir a revisão? Antes de se ter o trabalho de se fazer uma revisão, mesmo que seja do zero, a gente acaba fazendo uma busca preliminar ali, né, de saber, você tem que ter um conhecimento mínimo ali da área para se aventurar aí no contexto de estudo secundário, né. Então, você tem ideia, você está acompanhando desde que você fez teu estudo, o que foi publicado, então você tem uma ideia se existem trabalhos novos ou não, você não precisa conduzir uma atualização para saber se existem trabalhos novos, né? Você vai acompanhando a área depois da publicação. Bom, enfim, se você respondeu pelo menos um sim nesse segundo passo, você vai para o terceiro, que significa, mesmo tendo trabalhos novos, esses trabalhos, eles vão mudar as conclusões que você já tinha? Então, vamos supor que você esteja lá, voltando naquele nosso primeiro exemplo, de qual é a atividade mais demorada, e se existem ferramentas para apoiar a revisão sistemática. Eu conduzi, cheguei à conclusão que não tinha ferramenta e que a atividade mais demorada era a seleção. Tiveram novos trabalhos atuando nesse contexto, mas eles chegaram às mesmas conclusões. Vamos supor que nenhum tenha implementado uma ferramenta, ou nenhum chegou a uma conclusão diferente de que a seleção
continua sendo a mais demorada. Então, as suas respostas continuam atuais. Então, teoricamente, você tem uma revisão atualizada, tá? O que você pode fazer é publicar ali que, olha, esses são os novos trabalhos publicados depois da minha condução e as respostas permanecem. Por quê? Quando a gente começa a publicar trabalhos separados, você está criando um montante de documentos ali que precisam ser lidos, e aí você dá para o leitor o trabalho de chegar nessas conclusões, né? Então, a gente tem que tomar cuidado no que a gente está publicando, né? Se está trazendo uma contribuição de fato para a comunidade, né? E aí, se eu vou adotar um novo método, vamos supor que eu vou, na época que eu fiz o meu mapeamento, não existia uma dada técnica lá de síntese, e eu vou aplicar essa técnica, ou então eu vou responder analisar uma perspectiva que eu não tinha analisado, os dados sobre uma nova perspectiva. Vai ter uma nova contribuição? Vai, então, beleza, prepara a atualização. Se não, você vai apresentar os dados usando um outro gráfico, mas que não alterou nada, não trouxe uma nova perspectiva, então a sua revisão continua atualizada, tá? Com relação aos processos aí que a gente tem, como que a gente atualiza? A gente vai adotar as mesmas 3 fases que eu mostrei para vocês, com algumas restrições, né, de busca, por exemplo, algumas modificações no protocolo. Então, quais são essas principais modificações? A gente vai restringir a busca, então eu não preciso refazer a busca que foi feita, eu vou restringir a data ali, geralmente a gente volta 6 meses na última data, porque às vezes os artigos demoram para ser indexados, e aí a gente vai ter que definir um método de agregação dos novos dados, tá? O interessante é o quê? Que eu não apresente um novo gráfico, é que eu agregue os dados nos antigos e gere uma nova informação, tá? Então, não apresentar, olha, só os novos dados são esses aqui. Não, eu tenho que agregar os dados aos anteriores. Como que eu faço as buscas? Então, existe esses trabalhos, 3 trabalhos na questão de técnicas para se buscar novas evidências. Hoje, a gente tem conhecimento de que a melhor técnica para atualizar uma revisão sistemática é o forward snowballing, que é o bola de neve para frente. Então, a gente vai buscar artigos que citaram aquele trabalho dali para frente. Então, são os artigos publicados depois da revisão. A busca pode ser realizada em uma única fonte, então eles já conseguiram demonstrar, os autores conseguiram demonstrar que o Google Scholar é o suficiente para conduzir essas buscas. Apenas uma interação do bola de neve, do snowballing, não precisa rodar mais do que uma. O conjunto inicial para a gente rodar a bola de neve é o quê? A própria revisão sistemática e os estudos incluídos. Então, a gente parte do conjunto de estudos incluídos na própria revisão, né? Daquela última revisão. Então, isso eu tenho, assim, de mais recente, em termos de busca para revisão, para atualização de revisão. Essa aqui é uma técnica gráfica, né, para ajudar a selecionar novas evidências. Então, por exemplo, aqui do lado esquerdo é um mapa de conteúdo. Então, cada uma desses círculos, eles representam um estudo primário. Os estudos em vermelho são estudos excluídos na primeira revisão. Os estudos em verde são os incluídos na primeira revisão. E aí, os estudos em cinza são os estudos novos, os que você identificou nessa nova busca. Então, aqui, basicamente, o que esse mapa faz? Ele agrupa por similaridade de conteúdo. Então, quanto mais próximo os pontos estão, então, por exemplo, aqui, ó, nesse conjuntinho de 3 estudos, eles têm muita similaridade de conteúdo, de texto. E a gente percebe que os 3 foram incluídos, tá vendo? Então, aqui, por exemplo, eu analiso, ó, esse primeiro ponto aqui, ó, esse primeiro ponto cinza aqui perto dos verdes, né? Ele está ligado a 2 outros estudos incluídos. Então, ele tem um indício de que ele é relevante. Ou esse que está aqui com a seta, né? Ó, ele está ligado a um clusterzinho aqui de estudos excluídos. E se a gente olhar esse mesmo ponto aqui no Ed Bundles, então o Ed Bundles é o mesmo documento, só que aqui com a visualização das citações, né? Então, a gente tem aqui, ó,
do azul mais claro para o escuro, que é do citado, do que cita para o citado, né? Então, a gente vê que esse mesmo trabalho, ele está ligado com os estudos em termos de texto excluídos, e ele não recebe, não foi citado por nenhum outro trabalho desse grupo, né? Então, assim, a gente tem duas informações aqui, duas pistas, né, de que ele é um estudo realmente que deveria ser excluído dessa atualização. Tá? Então, é uma forma que a gente tem aí. Algumas lições sobre atualização, né? Reuse o protocolo, é indicado. O protocolo já foi pensado, já foi revisado, então a gente tem uma redução de esforço e tempo aí com o reuso de protocolo. Manter a mesma equipe é vantajoso. Não que você não possa atualizar uma que você não participou, mas você tem aqui a reutilização do que a gente definiu como conhecimento implícito da equipe, né? Então, durante a primeira condução, vamos denominar isso como um cenário global, a gente tem ali o conhecimento adquirido durante o processo, né? Então, quando você lê os trabalhos, todo o know-how que você tem, todas as decisões que foram tomadas, o porquê que um dado de estudos foi excluído, você tem tudo isso, né? Todo esse conhecimento implícito na equipe, né? Então, isso é reusado. Quando você vai atualizar uma equipe nova, você parte ali do conhecimento apenas da atualização para frente, né? Então, você tem você perde esse cenário global aqui, que é trazido quando a mesma equipe, ou pelo menos um membro da equipe anterior, participa da atualização. Manter a mesma equipe, então você tem a utilização do conhecimento implícito, né? O aprendizado que você teve durante a seleção e extração de dados. Então, quando você começa a ler os novos estudos, você consegue fazer ligações. Isso aqui tem semelhança com aquele trabalho que a gente leu e incluiu. Então, você tem esse background da condução, né? E isso reduz o tempo e o esforço, principalmente quando a gente vai tomar decisão. Quando a gente fez uso de ferramentas na primeira revisão, né, agiliza o processo de atualização, porque você consegue, por um exemplo aqui, você consegue inserir os novos estudos e excluir duplicados ali rapidamente, quando você ordena eles por título, por exemplo, né. Então, as ferramentas, elas facilitam muito a atividade de atualização. Com relação à documentação das revisões, né, a preocupação que a gente tem que ter aí, já durante a condução da primeira revisão, informações que depois você vai precisar para atualização e até mesmo para deixar disponível para outros pesquisadores aí terem acesso, né? A gente tem aí a vertente aí da ciência aberta, né? De evitar tarefas que precisam ser refeitas, as decisões facilitam bastante aí, tudo que você puder estar registrando aí, além do protocolo, facilita muito na fase de atualização. As tabelas quantitativas facilitam a agregação. Então, por exemplo, quando você tem lá aquela tua tabela em que você tem os países, você insere mais facilmente aqui os novos dados, né? E aí você consegue ver o que mudou de dinâmica do que você tinha. Então, usar quanto mais dados quantitativos, mais fácil é a agregação e menos tempo e esforço você tem. Bom, era isso que eu tinha de plano aí para passar para vocês. Mais uma vez, obrigada pelo convite, fico à disposição aí para esclarecer dúvidas, para depois, se vocês quiserem, a gente se aprofunda em alguma das temáticas aí. Então eu vou voltar a palavra aí para o Adolfo. Obrigada, pessoal. O restante aqui dos slides, então vocês vão ver que tem 20 slides aí, ó, de referências, que é realmente aí para consultas, trabalhos nessa linha aí de revisão sistemática. Tá bom? Obrigada, pessoal. Eu vou voltar, então, aqui para a apresentação e voltar para o Adolfo. Muito obrigado, Kátia. Então, inicialmente, eu vou finalizar essa gravação. Quem tiver interesse depois
pode procurar a sua página. Eu vou deixar esse vídeo aqui no YouTube e aí deixar os links para a sua página. Ok.